Eu vou chamar aqui, dar a palavra ao professor Elton Cita, do Departamento de Química, que vai moderar a mesa. Vamos receber o professor. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos à primeira mesa redonda aqui do segundo workshop de inovação. E o tema geral da mesa é inovação na visão das empresas. E para compor a mesa aqui, a gente tem três participantes. Eu vou chamá-lo os três e aí cada um vai se apresentar, acho que fica mais fácil, mais informal. E depois dessa primeira etapa de apresentação, a gente abre para o público para questões e começamos a discussão. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o professor Roberto Ferrari, da Agência de Inovação da UFSCar. O Guilherme Duarte, da H2 Energy e Ibiré. E o Ricardo Magnani, da Ampey. Bem, professor Roberto, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao professor Ernesto, professor Edson, pela promoção desse belo evento. Sou professor aqui da universidade já há vários anos, desde o final dos anos 80. Vou omitir a data precisa para enganar um pouco as pessoas. E mais recentemente assumi, há alguns meses atrás, a diretoria da Agência de Inovação da UFSCar. A Agência de Inovação tem uma atuação no fomento à inovação, ao empreendedorismo, vem atuando mais sistematicamente no apoio à proteção à propriedade intelectual e apoio também a licenciamento de tecnologias. Mas vem crescendo também a sua atuação no apoio a novos empreendimentos, apoio à articulação de negócios e também capacitação. São algumas áreas que a gente vem tentando fazer a agência crescer. Recentemente começamos a fazer, por exemplo, um processo aí de prospecção tecnológica, algo que a gente não vinha fazendo até então. O que é isso? É prospectarmos, analisarmos o conjunto de pesquisas que vem sendo feito, pesquisas, pós-graduações que vem sendo feito na universidade, na tentativa de identificar o potencial em tecnologias. Enfim, temos aí diversos projetos e estamos à disposição, após a apresentação dos colegas, para interagir com vocês. Guilherme, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar aqui do evento. Eu sou um aluno de Engenharia Física, aqui da UFSCar. Me formei em 2007. 2007, né, Thiago? Bom, depois disso, entrei no rolo compressor dos estágios, trainees. Fiquei bastante tempo, não muito, mas um pouco de tempo, em empresas, indústrias. Trabalhei principalmente na indústria de cosmético, mas nunca na área de inovação, né? Aquele rolo compressor que pega a gente, você vai para o estágio, você nem sabe direito o que está acontecendo. E trabalhei na área de logística, trabalhei na área de inovação comercial, planejamento comercial, vendas. Então, engenharia física mesmo só acontecia lá dentro do Excel, porque não conseguia desenvolver o que eu realmente queria, o que eu gostava. Consegui sair, né, dessa cortina, né, e fui fazer o que eu gostava. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, ainda não está sendo fácil, ainda é muito difícil. Nesse meio tempo, abri 3 empresas, 2 delas ainda trabalhando, e uma delas, né, depois que eu saí das empresas. 2 delas, eles falaram aqui, a Ibiré, que é uma empresa do ramo de química, ela ainda não terminou de desenvolver o produto dela. Nós aplicamos um PIP2 aprovado também, então estamos em projeto dentro do PIP2 como empresa.
Depois da Ibiré, como não chega... Difícil, né? Você planeja, você acha que o dinheiro vai entrar em 1 ano, 2 anos, e é um pouco mais complicado quando você está trabalhando com pesquisa. Resolvi ir para o quadrante aqui, para o outro quadrante do Thomas Edison, e fomos aplicar a energia fotovoltaica. Está dando muito certo. Colocamos, além de um modelo de venda tradicional de usina fotovoltaica, hoje a gente trabalha também com aluguel de usinas fotovoltaicas. Então, esse é um modelo que está dando muito certo, onde a gente consegue trazer investidores e disponibilizar tecnologia para quem não está com caixa disponível, que é o que está acontecendo muito no país hoje. É um modelo que está dando muito certo, e também fazemos a venda tradicional dos sistemas fotovoltaicos. E a terceira empresa, que é uma empresa menor, que está em velocidade de cruzeiro, que não tem nada a ver com tecnologia, mas me ajudou muito, principalmente na gestão, administração e gestão de pessoal, que é uma empresa de lavagem de carro dentro de outras empresas. Então, não tem uma loja, mas a gente tem um modelo de negócio de lavagem de carro a seco dentro das empresas. Então, tudo isso sempre ligado com sustentabilidade, que é um tema que meus sócios sempre gostamos. Então, sustentabilidade está permeando sempre os negócios, desde um negócio que tem uma inovação muito grande até um negócio que tem uma inovação pequena. Obrigado. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Ricardo Magnani, aluno aqui do LIEC, né? Fui aluno da Engenharia de Materiais, estava brincando agora há pouco no almoço, tinha bolsa na física, fazia a análise experimental na química e era aluno da engenharia. Então, já desde cedo começaram a me moldar na questão da multidisciplinaridade e os desafios atuais da inovação. Tive a oportunidade de trabalhar no LIEC na parte de indústria, né, dos projetos com inovação e levando todo esse trabalho acadêmico para a aplicação, né, com todo o apoio e a estrutura que o laboratório tinha, desde dos conhecimentos da química teórica, passando ali pela síntese e a gente lá na ponta aplicando, né. Depois, a oportunidade de estar em empresas como Faber-Castell, Braskem, trabalhando em centros de pesquisa, olhando os processos de inovação. E hoje eu sou gerente na ANPEI, uma associação de empresas inovadoras, que a gente tem como missão estimular a inovação tecnológica no Brasil. E agora também a questão de apoiar o empreendedorismo de base tecnológica, que essa é um novo modelo que a gente vê cada vez mais fazer sentido para a dinâmica que a gente tem hoje desse grande desafio que é transformar o conhecimento em inovação. Aí eu fiquei muito feliz hoje de estar aqui e poder assistir as palestras com vocês e perceber que essa transição está muito forte, muito presente no que a gente viu aqui hoje. E para entender um pouquinho do que a gente faz na ANPEI, a ANPEI ela estimula muito o aprendizado a partir de práticas, né? Como as empresas fazem, como elas inovam. A gente falou muito hoje aqui de inovação, o que é inovação, e a gente ainda tem um desafio ainda maior, que é tornar isso sistemático. Algumas empresas inovam, mas será que todas são inovadoras? E a gente vê cada vez mais que as pesquisas que são feitas através da, por exemplo, a Pintec, quem tiver interesse em conhecer, eu posso passar depois o material, é que o Brasil ele tem a questão da inovação ainda um grande desafio. Mostraram hoje o número aqui em cima das patentes, mas a gente também pode olhar a taxa, né, de inovação em produtos e processos e novos produtos para o mundo. Isso ainda é um grande desafio para a gente em termos de país. Então, a ANPEI ela trabalha muito no sentido de colocar a inovação na agenda política do país. Eu acho que hoje isso está relativamente bem resolvido, né? Tem vários instrumentos, acho que hoje ninguém aqui viu falta de recursos. O marco legal está sendo alterado, mas ainda falta um ponto super importante, que é a integração dos atores. A gente tem uma dificuldade muito grande no país hoje de coordenar os esforços, de todo mundo atuar de forma sinérgica, né? Eu não ficar disputando com o meu vizinho, mas eu me aliar a ele, eu ter parcerias como a gente viu aqui hoje, sendo reforçadas, como a da Digilab com a Thermo Fisher, né? Como uma grande empresa trabalha em parceria com uma startup ou com empreendedores para levar esse conhecimento mais rápido ao mercado. Então, a gente trabalha muito nisso hoje na ANPEI e tem até um programa
que a ANPEI executa, o programa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, né, que é a plataforma ITEC. Eu vou pedir até para os colegas passarem um videozinho rapidinho para vocês. O ITEC é uma plataforma para promover a inovação aberta com o propósito de reunir grandes empresas e parceiros com conhecimento de fronteira. É um ambiente de colaboração e parceria para acelerar o desenvolvimento tecnológico de forma prática, assertiva e confiável. O sistema promove inovação aberta por desafios. Empresas com problemas reais de inovação lançam desafios de seus projetos, enquanto outras organizações, sejam outras empresas ou instituições de ciência e tecnologia, promovem soluções para esses desafios. A plataforma gera o impacto do primeiro encontro entre os atores que posteriormente poderão firmar a parceria que quiserem, seja licenciamento, compra de tecnologia ou ainda desenvolvimento em conjunto. Faça um login na plataforma e fique à vontade para explorar todo o conteúdo de desafios, guias de preenchimento e busca de soluções. Se você, empresa, possui um desafio interno, descreva a solução esperada, quais suas expectativas orçamentárias, cronológicas e que tipo de parceria está disposto a firmar. Então, espere que solucionadores proponham diferentes soluções. Se você pertence a alguma organização que desenvolveu ou quer desenvolver uma solução para algum problema do mercado ou da sociedade, a plataforma será o canal de fazê-la chegar a quem se interessa e tem capital para evoluí-la. Tanto desafios quanto soluções ficam disponíveis por um período de tempo e o vínculo entre a plataforma e o desafio são vistos apenas pelos respectivos usuários. ITEC, reunião de empresas arrojadas e parceiros com conhecimento de fronteira para aumentar a competitividade, impacto sustentável e robustez dos projetos e ofertas. Bem, obrigado a todos pela apresentação. E eu acho muito interessante esse tipo de discussão que a gente pauta aqui, convidar pessoas com essa experiência para a mesa, exatamente porque são pessoas formadas aqui, né? O professor ainda atua ainda nessa parceria, também formado aqui, que trilharam um caminho, parte da pesquisa, e depois foram para empresas e desenvolvem esse papel de inovação, que é pegar o conhecimento, pegar uma coisa nova e aplicá-la para o mercado. Então, acho que com essa ideia do que está a inovação, o que é inovação para o mercado e o que isso representa, quais são os desafios que a gente pode começar, então, a temática da mesa. Eu gostaria de abrir para a plateia para perguntas, por favor. E agora? Eu estou com o microfone aqui, então a intenção é que vocês provavelmente ficaram com dúvidas aí em relação às palestras e ao longo do dia, e então fiquem à vontade para perguntar. Se me permitem, eu estou com uma aqui desde o começo também, já vou perguntar para o Ricardo, que trabalha nessa interação com empresas. Eu já fiz um curso de empreendedorismo, ou quando a gente lê muito sobre isso, geralmente é relacionado à parte de tecnologia de informação, né? Como que você procura uma empresa? Aí tem um caminho já meio trilhado. Procura ajuda dos pais, depois investidor anjo, uma coisa bem trilhada assim. Só que quando a gente está na área tecnológica é diferente, porque não é um computador que a gente está comprando e fica na frente. Você tem que ter reagentes, solventes, tem que ter caracterização, equipamentos. Então, não há pai que dê conta, praticamente, né? E aqui a gente ouviu falar do PIP, que tem esse auxílio, mas aí, o PIP foi recusado e o pai não está ajudando. O que um aluno pode fazer? Que caminhos ele pode seguir que a ANPEI aí pode ajudar? Muito boa pergunta. Acho que está todo mundo querendo saber onde está o dinheiro para a inovação, né? Existe um guia na plataforma ITEC, tem uma parte de biblioteca. Lá tem um guia que fala de fomento. Esse guia até está sendo atualizado. Quem
precisar, depois eu posso mandar um material mais recente, que isso muda a todo momento. Acho que são vários instrumentos que hoje compõem o dinheiro para a inovação. Quando a gente fala de startup, quando a gente fala de empreendedorismo, tem alguns que se destacam. O PIP é, sem dúvida, o melhor instrumento que a gente tem hoje no país. E ele é um instrumento que eu diria, assim, muito razoável se você comparar com opções que você tem no mundo todo. A maior parte do recurso que existe hoje para empreendedorismo é capital privado, que hoje começa a estar também bastante disponível no país. Você pode acessar isso, por exemplo, hoje a BVCap, que é a Associação Brasileira de Venture Capital, ela tem já grupos de investidores, a Anjos do Brasil também tem um pool de investidores. Você começa a ter, inclusive, modelos de crowdfunding, né, que é a sociedade financiar uma parte do seu recurso através de iniciativas de crowdfunding. Por exemplo, tem a Brota, tem o Kickstarter, enfim, tem vários, depende muito do tipo de produto que você tem um tipo de recurso. Mas se a gente olhar para essa vocação que tem aqui nessa sala, de pessoas ligadas à tecnologia, ligado ao hard tech, que eu costumo falar esse termo, né? Você tem muito recurso para soft tech, é fácil, né? Você precisa de 2 pessoas, um computador, né? E tempo para modelar o negócio e criar seus leads. Agora, quando você vai para a bancada, quando você vai para o laboratório e vai desenvolver uma tecnologia que tem toda a parte de validação, metodologia científica, prova, enfim, isso, projeto que a gente sabe que muitas vezes o PIP em si, 6 meses, se isso já não estiver bem encaminhado, né, já não foi objeto de um mestrado, de um doutorado, é insuficiente. Então, além do PIP, você pode contar hoje com iniciativas dentro do Senai, né, o edital do Senai de inovação, né, ele tem recurso lá de 150 a 400 mil reais, depende do estágio que está a ideia. Você tem o Cibratec Shop, que ajuda você a modelar, a prototipar, usando manufatura aditiva, impressão 3D e outros recursos de fabricação. Você tem também a Embrapi, que alguns núcleos da Embrapi tem uma atenção especial para pequenas empresas e startups. Então, além desses, tem outros mecanismos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, a Lei do Bem. Você também pode ser contratado por uma grande empresa para desenvolver um conceito inovador e a empresa ser beneficiada pela Lei do Bem. Ela recebe para te contratar. E olha só que bacana, o governo está ajudando a desenvolver o seu mercado junto a grandes empresas através de um incentivo fiscal. Tá? Então, não falta opção. Tá? Mas tem um ponto que é importante. Nem tudo que eu falei em relação a esses instrumentos são fáceis de obter. Tem a mesma dificuldade do PIP, tem processo de aprovação, quer dizer, e tem que ter bom projeto. Precisa de um bom projeto. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde. Bem, minha dúvida é em relação, que eu não pude perguntar pela manhã, em relação ao PIP, que eu acho que é uma ideia bastante interessante para alavancar a pesquisa mais de uma forma mais aplicada. E a minha dúvida é, no caso, a FAPESP, ela dá esse investimento financeiro. Eu gostaria de saber como é que ocorre o retorno desse investimento da FAPESP? Como é que é o retorno da pessoa? Como é esse retorno que a pessoa tem que dar à FAPESP? Ela tem que devolver depois de um tempo esse dinheiro investido? E depois de quanto tempo essa empresa ela pode se tornar mais independente? Até que ponto, até quando a FAPESP ela pode investir? Né? Então seria mais relacionado a isso, a minha dúvida. Eu não posso falar em nome da FAPESP, eu posso falar em nome do instrumento que a gente conhece um pouco. O PIP é uma política pública. Né? O governo ele arrecada os nossos impostos e endereça esses impostos para iniciativas para promover o desenvolvimento do país. No estado de São Paulo, a gente tem o privilégio de contar com um fluxo de recurso constante já há muito tempo, a gente viu isso aqui hoje, 1% do ICMS do estado de São Paulo é destinado para a FAPESP, sendo que 0,5% desse 1% é voltado à questão tecnológica, deveria ser nessa proporção. O PIP é um desses instrumentos de política pública para você desenvolver a economia, desenvolver empresas a partir de tecnologia.
O retorno que é esperado do PIP é você ter uma empresa bem-sucedida, empregando pessoas, cumprindo seu papel social e o desenvolvimento do país. Nesse caso em particular, antes disso, o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Né, porque é um programa que é apoiado dentro do Estado. Né? O vínculo que você vai ter com a FAPESP é muito melhor do que você teria com um investidor, por exemplo, que ele vai não só acompanhar o que você colocou no projeto, mas vai poder ter interferência no seu modelo de gestão, na tomada de decisão. Quer dizer, o melhor sócio que você pode ter hoje é o governo, pelo incrível que pareça. Né? Só que tem que tomar um cuidado. Muitas vezes, o empreendedor que usa o recurso de subvenção, ele não pode ficar acostumado com isso. Ele tem que buscar. O melhor dinheiro que o empreendedor tem que buscar é o dinheiro do cliente. Ele vendeu o produto para o cliente. E essa dinâmica de você ter um produto mínimo viável e conseguir rapidamente estar no mercado é o melhor caminho para você. Porque ficar dependente de um PIP, que é um bom recurso, é um dinheiro razoável, ele tem que ser usado como começo. Para você usar o recurso, porque inovação é risco, a gente sabe que tem risco. E a gente usa recursos como esse, como a subvenção, que é o caso do PIP, para você mitigar um risco que você tem que correr para poder empreender. Agora, à medida que você vai diminuindo esse risco, vai amadurecendo a sua tecnologia, vai conhecendo melhor o seu mercado e você vai podendo apostar de uma forma mais efetiva naquilo que você está pleiteando, você buscar cada vez mais recursos do mercado para você alavancar mais a inovação e desenvolver a empresa, tracionar a empresa, desenvolver, fazer com que ela cresça. Né? Mas não use o PIP como uma muleta, use como uma forma de você estruturar o seu produto, mitigar o risco e se colocar no mercado. Tá? O melhor dinheiro para você é o dinheiro do seu cliente, que vai ver valor no que você está fazendo, no que você está produzindo. Então, ok, obrigado. Só quero complementar, a gente tem um PIP fase 2 direta e no contrato com a FAPESP, você tem que colocar um percentual do seu lucro líquido, do seu plano de negócio que vai para a FAPESP. Tá? Então, teoricamente, existe esse retorno. Você tem que justificar o valor que você está colocando, você define o valor que você vai colocar, que vai ficar para a FAPESP depois que você começar a dar lucro. Né? Então, pode ser meio, 1, 12, 15, vai depender de como você consegue justificar isso para a FAPESP. Agora, como que esse dinheiro efetivamente retorna para a FAPESP, eu não sei te dizer porque eu não cheguei nessa fase ainda. E não conheço empresas que retornaram efetivamente esse lucro para a FAPESP, até porque a informação que eu tive é que isso é recente, nos PIPs, acho que do ano passado para cá, que eles começaram a exigir isso dentro dos contratos do PIP. E o recurso do PIP, ele é um recurso que eles não pedem nenhuma contrapartida, então você não tem que, é diferente, por exemplo, do BNDES ou do Desenvolve SP, onde o dinheiro é um empréstimo, né? Então você tem que colocar alguma coisa em garantia. No PIP não, eles não pedem nenhuma garantia, eles te dão dinheiro, é não reembolsável. O que acontece é, você apresentou o relatório do que você falou que ia fazer, tendo sucesso ou não, se o relatório é aprovado, é um modelo muito parecido com como acontece na pesquisa. Se o relatório está aprovado, ok. Se eles veem que você fez alguma coisa diferente que era para ser feita com o dinheiro, eles pedem o dinheiro de volta. Né? Não vi isso acontecer ainda, mas eles pedem esse percentual que você está falando. Como devolve, eu não sei. Se tem bolsa, né? Não. É assim, se você é um pesquisador que recebe bolsa, a bolsa pesquisador, a bolsa PE, você tem a patente é da FAPESP, normal como acontece aqui. Independentemente do nosso caso, por exemplo, a gente não tem bolsa pesquisador. Mas mesmo assim eu tenho que colocar um percentual do meu plano de negócio que vai para a FAPESP depois que ele tiver sucesso. Tá? Eu tenho que apresentar isso para eles, tem que ser justificado. Né? Aliás, a minha justificativa foi com o próprio o Lúcio, que estava aqui hoje, foi com ele a entrevista, e a gente teve que falar para ele por que aquele percentual que eu coloquei lá era válido. Tá? Independentemente, se você tem bolsa, pesquisador, a patente fica com a FAPESP, assim como acontece, fica dividida, né? A titularidade é deles, né? Mas no nosso caso não tem bolsa pesquisador, e mesmo assim você tem que colocar um percentual do lucro líquido futuro do seu plano de negócio. Na verdade, o Guilherme já complementou bem a
colocação, eu queria apenas esclarecer e deixar bem claro que o PIP ele é um investimento a fundo perdido, ou seja, você não precisa devolver o dinheiro que a FAPESP investe. E com relação ao que a FAPESP ganha com isso, essa é a missão da FAPESP. É o melhor investimento do mundo, você investir em risco tecnológico e correr o risco desse risco ser eliminado, a tua empresa dar certo, gerar desenvolvimento, é o que é bom para todo mundo ganha. Então essa é a missão da FAPESP. Mas o Guilherme já acabou complementando. Boa tarde. Desculpa. A maioria de los que estamos aquí somos más hombres de ciencia que hombres de negocio, que administradores de recursos y eso, ¿no? Entonces, quizás la experiencia particular de usted, que ya abrió 3 empresas, ¿qué ayudó más para você ir incorporando a la mentalidad de hombre de ciencia a cuestiones do hombre de negocio? Aquí ya falamos que el mismo PIP 2 exige un plano de negocio. Como falo hombre de negocio, también mujeres de negocio, ¿no? Para mis queridas colegas, ¿no? Entonces, ¿qué ferramentas, qué dicas você daría para nós que ajudou a você a ir incorporando esses elementos já da parte mais do negócio em si, que puderam depois ajudar a suas empresas se manter como estão se mantendo aqui agora? E momentinho só já que uma segunda pergunta para não voltar a aparecer mais para frente. Também aqui em uma apresentação na tarde, se falou em algum momento aqui, quizás você possa nos ajudar mais. Se falou em algum momento de que fui atrás de colaboradores, falaram que sim, mas não estava colocado no papel, em branco e preto. Tem que fazer um convênio, foi que indicaram para um colega aqui, não? Um convênio. E aí também, por outro lado, as normativas da Anvisa, da Anvisa, essas coisas, não? Então, a pergunta seria: em que medida a agência da UFSCar também ajuda ou colabora ou instrui ao pesquisador aqui em essa também nova faceta de administrador, de administrador que tem que conhecer normativas e tal, não? Então, também, a pergunta seria essa: como a agência de inovação da UFSCar ajuda ao futuro empreendedor a conhecer essa burocracia necessária que há por detrás de abrir qualquer empreendimento, não? Entendeu a pergunta? Obrigado. Bom, vou começar respondendo sobre as dicas que você pediu. Assim, acho que a primeira coisa, eu estava falando isso hoje com o Thiago, né? A gente tem que deixar muito claro, a minha visão é que uma coisa é você ser pesquisador, outra coisa é você ser um administrador, um gestor. São coisas completamente diferentes, são skills completamente diferentes. E as pessoas põem na nossa cabeça que quando você tem uma ideia, você é um empresário, você tem que ser um empresário, até porque a gente não tem muita opção aqui no Brasil, né? No caso de dentro de uma universidade, pesquisador é bolsista. Pesquisador, você não tem um emprego, você não tem um salário, você tem uma bolsa. Acabou a bolsa, você não é mais pesquisador. Salvo algumas exceções, como a Embrapa, via de regra, se você é pesquisador, você é bolsista. Senão você é um professor, e aí você tem outro tipo de dedicação pela qual você ganha salário. Então, são skills diferentes, você ser pesquisador e você ser um empresário, ser um gestor, né? Isso tem que ficar claro. Está falando isso para eles hoje. A primeira dica é: se aliem, dê a sua ideia na mão de quem saiba gerir uma ideia, de quem saiba montar uma empresa. São coisas completamente diferentes. Você montar um plano de negócio, você montar uma pesquisa. É muito diferente, né? É outra visão. Então, a primeira dica é essa. Como nós conseguimos fazer? Eu, particularmente, trabalhei em empresas muito tempo e eu fui chamado para ir para o Boticário para abrir uma empresa dentro do Boticário. Então, eu vivi um business plan de uma grande empresa. Não é a mesma coisa, é completamente diferente. Se aprendeu alguma ferramenta, alguma metodologia,
Não, dentro do PIP tem um roteiro que você segue para colocar lá dentro. O problema é qual é o conteúdo que você vai colocar lá. Como que você vai escrever? A gente viu o plano de negócio que o cara pegava o mercado, escrevia 5 linhas. Não é verdade, são skills diferentes. Então, acho que a primeira dica que eu poderia dar, e eu fiz isso nas minhas empresas, em uma das empresas eu tenho um caráter mais técnico. Na H2 Energy eu tenho um caráter mais técnico, de fazer o projeto, executar os projetos de engenharia. E aí eu tenho um sócio que veio do mercado, ele é quem faz toda a parte comercial, ele é quem foi buscar financiamento, ele é que trouxe o dinheiro. Então, ontem, a gente recebeu um segundo investimento na H2 Energy, ele me mandou uma mensagem falando, Guilherme, agora está na sua mão. Eu tinha que buscar o dinheiro, eu fui lá e busquei, agora está na sua mão. Então tem que ficar bem clara essa diferença, não existe um salvo os grandes, sei lá, empresários que estão por aí, que o cara é o pesquisador, ele é o dono da ideia, ele consegue fazer a gestão de pessoas, ele consegue fazer a gestão tributária, ele consegue entender todos os problemas que existem na Anvisa, os problemas jurídicos. Aqui no Brasil é bem difícil de empreender e nos outros lugares do mundo também, né? Então a gente tem que superar esses problemas, essas barreiras, e eu vejo que a colaboração é o melhor caminho. Se eu não sei isso, e você tem que ser humilde e sentar e falar, bom, isso eu não consigo fazer. Então busca alguém. Melhor ter metade de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então a sua ideia é boa, é ótima, mas se não é o seu skill, busca alguém para te ajudar, né? E os planos de negócio foram sendo montados dessa forma, né? E conseguimos captações tanto de anjo numa empresa, o que é bem difícil aqui para esse tipo de inovação que todos nós fazemos aqui. É muito difícil conseguir dinheiro no Brasil para esse tipo de inovação do setor privado, de anjo, de venture capital, né? Fomos buscar dinheiro lá fora. Porque lá fora eles entendem e compreendem isso. Aqui no Brasil, PIP, esse tipo de... é o que salva. É o que salva. É bem complicado você conseguir dinheiro de outras formas. Eu apresentei plano de negócios em diversos fundos, né, das empresas. É bem difícil. Então, se alia com alguém. Primeira coisa, se alia com alguém que consiga te ajudar. Acho que essa é a melhor dica. Eu gostaria de complementar essa orientação dada pelo Guilherme. Eu gostaria de convidar o senhor a se unir à agência de inovação para a gente montar um modelo de negócio da sua pesquisa. Eu fiz esse convite, por exemplo, pessoalmente ao professor Ronaldo da Química. O professor Ronaldo, recentemente, estou citando esse exemplo que apareceu na mídia de um modo bastante impactante, recentemente, no Jornal Nacional, como será, vários programas em cadeia nacional. E é uma tecnologia que já está patenteada, é uma inovação mundial, uma tecnologia que não existe no mundo, algo para fazer a detecção de Alzheimer de maneira precoce. E ela está patenteada, não está licenciada ainda, tem várias empresas interessadas, mas em nenhum momento, até o momento, esse grupo de pesquisadores fez um modelo de negócios. Não tem noção do impacto que isso pode ter no mundo, impacto na sociedade, impacto comercial. Então, eu convidei o professor Ronaldo e ele aceitou prontamente. Professor, vamos fazer um plano de negócios dos potenciais produtos que podem decorrer dos seus avanços tecnológicos? E ele aceitou prontamente. Isso tem alguns pesquisadores que têm essa disponibilidade, essa vontade, outros não. A minha opinião se você tem essa disponibilidade, tem essa vontade, a melhor solução é que você se envolva, sim, com parcerias, com consultores, mas se envolva, você capacite-se. A missão da agência de inovação é capacitar pessoas para inovar, para empreender, para gerar desenvolvimento, para transformar a sociedade. Então, eu lhe faço um convite a todos os pesquisadores aqui, para que procurem a agência para esse tipo de orientação, tanto para fins de planejar o modelo de negócio para possíveis resultados de suas pesquisas, quanto para dúvidas quanto ao que o senhor mencionou, dúvidas jurídicas quanto à propriedade intelectual, licenciamento. Nós temos consultoria jurídica para isso, para abertura de empresas também. A agência lançou recentemente um e-book sobre abertura de empresa, é uma orientação bastante simples, mas que pode ser dada também como orientação, um atendimento pessoal. Fica aí o convite. Obrigado. Dúvidas? Para
para quem tem interesse nessa questão de empreendedorismo e entender um pouco mais o lado de negócio, o Sebrae tem um programa que é reconhecido pela ONU como uma boa prática, que é o Empretec. Tá? Você passa por todo o processo de como criar um negócio. Não necessariamente um negócio de base tecnológica, mas dá uma visão bem interessante do tudo. Desde a parte do plano de negócio, comercialização, gestão de recursos humanos, indicadores, a gestão em si, Empretec. Tá? Boa tarde. Minha pergunta vai ainda nessa relação entre a universidade e empresas. Do ponto de vista das universidades, está bem claro o incentivo, né, nessa criação de novas empresas, no investimento em inovação. Eu queria saber qual é o ponto de vista da FAPESP com relação às empresas que têm projeto PIP e mantém essa relação com a universidade, porque para a universidade isso parece ser bem benéfico, mas qual é a visão da FAPESP através da experiência de vocês que tiveram essa relação? Porque, como foi mencionado mais cedo, o pessoal da DG, quando eles falaram que precisavam fazer algumas análises na USP, parece que não foi visto com muita boa cara assim, pela FAPESP. E eles tiveram que fazer uma espécie de contrato, coisa do tipo. Qual é essa visão da FAPESP com relação às empresas que têm projeto PIP precisar de infraestrutura, de negociar assim, diretamente com a universidade? De novo, não sou FAPESP, né? Mas assim, o que a gente sempre recomenda, qualquer relação universidade-empresa, é que existe o formalismo necessário. A gente viu hoje aqui várias dicas, olha, coloca no papel. E a gente conversa com muito empreendedor, ou até empresas grandes, consolidadas, empresas que têm processos de inovação até robustos. Da dificuldade que você cria para a empresa, se não formaliza isso no tempo certo. Exemplo, você pode, por exemplo, através de uma prestação de serviço, identificar uma potencial inovação. E, por ser uma entidade pública, existe uma questão de ativo, né? Isso é um patrimônio da União. E você precisa depois ter liberdade de comercialização disso. Como é que você comercializa o que é do governo? Você tem que fazer uma licitação. Então, se você não fez um convênio lá atrás, você vai fazer a licitação para comercializar e você vai ter depois que provavelmente o seu concorrente pode comprar a mesma tecnologia que você teve a iniciativa de desenvolver. Então é importante passar no NIT, na agência de inovação, e buscar orientação para fazer isso da forma correta. Começar o processo formalizando as relações. O marco legal está sendo todo revisitado. A nova lei de inovação colocou na emenda, existe uma emenda constitucional, mudou-se a Constituição do país para que a inovação esteja como é um dever do Estado promover a inovação. E aí, para isso, teve todo um ajuste que foi feito na legislação para facilitar isso. Agora, isso ainda não está implementado, está em fase de regulamentação. No Brasil, você tem que fazer a lei e depois fazer o decreto que regulamenta a lei. Esse decreto ainda não foi publicado, ele está sendo discutido. Muito disso vai melhorar, mas hoje existe um trâmite. O melhor caminho para você resolver isso é a agência de inovação, é o núcleo de inovação tecnológica dentro da universidade, que ali ele vai ter tanto o respaldo legal, jurídico, para colocar os devidos instrumentos para você poder, desde usar o laboratório, fazer a alocação do laboratório, ter o compartilhamento do laboratório, até contar com o conhecimento, a expertise, o envolvimento do professor, do pesquisador, num projeto de inovação. Isso é possível. Assim, quando a gente começou a questão da inovação universidade e empresa, há 18, 19 anos atrás, nem esse formalismo existia. Era uma dificuldade tremenda, você não sabia se estava fazendo certo ou errado. A gente sabia que era o certo, porque o país precisava daquilo. Mas não existia o marco legal que sustentasse isso. Hoje existe. Hoje, o Estado coloca na Constituição Federal que é papel do Estado fazer inovação.
Mas para isso você tem que fazer o dever de casa, que é formalizar a relação, regulamentar isso, até para a sua segurança. Porque senão amanhã o seu concorrente compra o que você teve o pioneirismo, a ideia de fazer, porque não fez um contrato lá atrás. Bem rápido. A dúvida é super válida. É difícil tanto para a FAPESP quanto para quem tem PIP resolver essa questão. Só isso. Não tem muito o que falar. Bem difícil. E no mundo inteiro é assim. Mas uma questão interessante que você levantou é a forma como é levada a pesquisa aqui na universidade. Ou seja, gente dentro da comunidade, os alunos da universidade, chegam no laboratório e pode fazer análise, ou utilizar a estrutura, porque ele faz parte da comunidade universitária. E em muitos lugares, fora do Brasil, Estados Unidos, tem isso muito forte, a pessoa tem que ter um treinamento antes, a pessoa tem que ter um projeto. Quando envolve, nós da Química não envolve tanto comitê de ética, mas em áreas que precisam do comitê de ética, você não pode fazer qualquer coisa dentro do laboratório. Antes precisa passar pela certificação. Então, eu acho muito válido essa preocupação da agência que está, de certa forma, contribuindo e financiando, porque você tem que ter uma legalidade, um contrato, dizendo o que você vai fazer e que você pode fazer aquilo, como que você vai contribuir com um custo. Como que o professor do laboratório, no caso lá que é fazer análise, vai justificar o custo do equipamento se quebrar na mão de uma pessoa que não está dentro do grupo de pesquisa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no contrato, né? É uma realidade muito diferente do que a gente mexe no dia a dia, porque a comunidade acaba sendo fechada dentro da universidade, exato. Então, seria todo o mesmo público que utiliza dessa estrutura. Tá? Bom. A pergunta é o seguinte, porque na nossa área, física, química, materiais, você depende de equipamentos que são caros, e você vai pedir um projeto que tem um certo limite, né, de valor, que não engloba você ter uma infraestrutura para trabalhar se você precisar pedir todos os equipamentos. Então, esse tipo de parceria acaba sendo necessário também. Isso acaba sendo resolvido dentro do PIP. Você tem que montar um orçamento muito bem feito. Acho que tem pessoas aqui que têm muito mais experiências que eu em PIP. Tá? Mas aí, isso você resolve em serviços de terceiro, você consegue contratar o laboratório como uma consultoria, como um serviço de terceiro, você consegue fazer colocar esse orçamento dentro do PIP oficialmente e realmente executar esse orçamento. O que tem que se fazer é montar a parceria antes de submeter o processo na FAPESP, porque ela vai te perguntar, esse dinheiro está indo para onde? Está indo para esse grupo de pesquisa. Tá, para fazer o quê e quanto vai custar? Você tem que ter o orçamento, tem que ter a qualificação desses terceiros e tudo mais para submeter junto no projeto. Mas você resolve isso dentro do PIP. Então, tá? independente se fosse uma empresa autônoma que prestasse esse serviço de caracterização, por exemplo, ou se fosse a universidade, seria indiferente. Esteja bem... Isso. No meu projeto, por exemplo, eu tenho um serviço de terceiro na Universidade Federal do Paraná. Né? Dentro da Universidade Federal do Paraná, eu tenho um serviço de terceiro lá dentro. Ao mesmo tempo que eu também tenho um serviço de terceiro de um laboratório que não é dentro da universidade. Então, é uma questão só de você conseguir justificar. Isso até favorece o seu projeto. Fortalece ele perante a FAPESP. No PIP 2, metade do orçamento você consegue fazer um serviço de terceiros. Mas tenta ficar dentro do estado de São Paulo. A dica é essa. Não põe terceiro fora do estado de São Paulo, não. Mais alguma questão? Aqui. O Ricardo mencionou a lei do bem, e aí me acendeu uma luzinha aqui. Poxa, eu gostaria de saber como é que está, eu não tenho acompanhado. Mas uma das dificuldades da lei do bem era a legislação para o uso do recurso depois. É uma lei de renúncia fiscal, né? Quer dizer, é um dinheiro que a empresa, em vez de pagar para o Estado, ela disponibiliza no projeto. Mas uma das queixas que eu acompanhei numa ocasião, rapidamente, foi a New Holland. Ela fez um projeto para adaptar as máquinas ao clima brasileiro, né? Pega uma máquina que foi projetada para a Europa e essa adaptação. E aí eu lembro que uma das queixas muito grandes deles é que eles eram proibidos de usar toda a estrutura de tornos e
e da produção eles não podiam usar, porque aí o pessoal ia lá, não, estão usando o nosso recurso para a produção, e aí multavam, geravam um processo jurídico lá em cima da New Holland, e eles estavam ficando malucos com isso. Certamente isso deve ter melhorado, porque acho que a gente está vivendo uma transformação que não é tão rápida assim, né, de cultura mesmo. Acho que tem uma questão cultural aí. A gente prefere muitas vezes discutir o problema ao invés de discutir a solução. E eu gostaria de saber se você sabe me dizer como é que está hoje a questão da lei do bem, porque tinha recurso sobrando, nessa época eu acompanhei, as empresas não demandavam, e não demandavam porque a complicação jurídica, especialmente posterior, era muito grande. A lei do bem é um incentivo, para quem não conhece, a lei do bem é um incentivo fiscal que as empresas têm, o governo oferece esse incentivo para as empresas investirem mais em inovação. E é uma lei que ela tem um benefício progressivo. Então, se a empresa faz inovação, ela pode abater o custeio em algumas etapas do processo de inovação, não são todos. É a mesma analogia que, às vezes, alguma entidade de financiamento faz. Falou, eu te dou a passagem, eu te dou a hospedagem, mas eu não vou te dar a inscrição. Ou a FAPESP, eu te dou o equipamento, mas eu não te compro o prédio. É mais ou menos isso. Ela se limitou a algumas etapas do processo de inovação, e ela se limitou ao processo mais arriscado, para que as empresas corressem mais risco. Então, o que entra na lei do bem? Entra na lei do bem todas as despesas operacionais do processo de desenvolvimento tecnológico. Então, até, por exemplo, desenvolvimento de ideia, prospecção de mercado, isso faz parte do processo de inovação? Faz. Entra na lei do bem? Não entra. Mas toda a parte de pesquisa básica, pesquisa aplicada, entra na lei do bem. Entra na lei do bem também a parte de prototipagem. Então, se eu vou fazer um protótipo, se eu vou fazer uma prova de conceito, isso entra na lei do bem. Mas a etapa seguinte, que é a industrialização, isso não entra na lei do bem. A comercialização também não entra na lei do bem. Então, ela é restrita, ela é restritiva em alguns aspectos. Mas ela é um incentivo que eu não preciso pedir autorização para usar, eu uso, depois eu presto conta. E o processo, ele exige um certo formalismo, né? Para a empresa ter o benefício, primeiro ponto que a gente critica muito, ela tem que ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai poder abater aquilo que ela investiu do imposto que ela teria que pagar, e aí ela não consegue usar. O que a gente está brigando na ANPEI para resolver? Algumas simplificações. Primeiro, é mudar essa conta, né, e permitir que o processo de inovação seja mais bem atendido. Já se falou até, se é para estimular que as empresas investam em inovação, faça um investimento proporcional, um benefício proporcional ao investimento da empresa. Isso é uma das coisas que a gente chegou a discutir. Uma ideia muito complexa para o cenário atual, né? Então, não vai. Mas o que eles estão dispostos? Estão dispostos a algumas simplificações, né? E olhar essa questão do benefício e a gente justificar de forma consistente por que a gente tem que fazer isso. Estamos nesse exato momento. Eu comentei com um colega do lado, eu tenho que voltar para a ANPEI que tem que resolver essa questão importante da lei do bem, que a gente tem que justificar o que a gente pode melhorar. O que a gente quer melhorar efetivamente? Ampliar o benefício para mais empresas. Quem que pode usar a lei do bem hoje? Empresa de lucro real. Pequena empresa, startup, MEI, tá todo, simples nacional, está todo mundo fora. Lucro presumido está fora. 98% das empresas do Brasil estão excluídas da lei do bem por conta do regime fiscal. Então, isso é um ponto que a gente quer muito melhorar. O outro ponto que a gente quer melhorar se a gente quer que as empresas investam em inovação e elas sejam beneficiadas da lei do bem, que no momento que ela investiu, muito provavelmente, se ela foi arrojada, ela vai ter prejuízo. Porque ela, naquele momento que ela fez o investimento, ela pode não ter o lucro fiscal, né? Ela vai estar deficitária. E aí ela perdeu o benefício. Então, a gente quer que pelo menos 3 anos ela possa reapresentar ou manter esse benefício e poder se beneficiar. E o ponto mais importante, porque a gente está discutindo aqui hoje, em termos de inovação e empreendedorismo, tem um artigo na Lei do Bem que é o 19A.
Seria sensacional para a parceria universidade-empresa se a gente melhorasse o fluxo dele. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Uma empresa, ela pode receber 250% do que ela investir num convênio com a universidade através do 19A. Como que a empresa habilita isso? E aí começa o problema. Quem tem que submeter o projeto é a ICT, é a universidade. A universidade submete isso para um comitê quadripartite, MCTI, MDIC, MEC e Receita Federal. Essa comissão julga se o projeto é um projeto de inovação. Se ele for aprovado nesse edital, ele é publicado no Diário Oficial. E aí a empresa pode tomar esse benefício. Eu estou há 6 anos na Ampei, olhando com essa questão, 7 anos já, olhando essa questão de funding e incentivos fiscais. Até hoje eu só achei uma empresa que foi até o final do processo. E olha o benefício que seria para todo mundo se isso fosse efetivo. A universidade teria mais convênios, mais projetos, e as empresas poderiam ser mais arrojadas em projetos de médio e longo prazo, estruturantes para os seus processos de inovação disruptivo. E qual que é o gargalo? O gargalo é o processo. Ter o edital da CAPES, sentar o tripartite, a universidade ter a ideia, submeter sem antes, como é que quem tem que propor a ideia é a empresa, é ela que está à frente do processo de inovação, é o mercado que normalmente puxa essa questão da inovação, né? O processo é muito doido, é mais ou menos como o Funtech. O Funtech é um processo também um pouco diferente, até numa lógica que a gente até entende, mas o 19A consegue ser ainda mais complicado que o Funtech, mais complicado que o Funtech, e o Funtech leva em média 2 anos para sair. A gente teve uma pequena tentativa e experiência na Lei do Bem, me corrija se eu estou errado, não sou um especialista, até porque a gente não conseguiu, né? Hoje, o que as empresas têm primeiro que ela tem que ter lucro, empresa de lucro real, tendo lucro hoje, mosca branca, não tem, né? Então ela já tem medo de fazer, porque primeiro ela gasta, depois ela submete todos esses gastos para ter renúncia fiscal. Então, ela tem que gastar tendo certeza que ela vai ter lucro, senão ela não tem um benefício. Então aí já tem o medo das empresas. E o que as empresas estão fazendo, as que escolhem ir para a Lei do Bem, o que a gente percebeu é que elas contratam consultoria especializada. E a maioria dessas consultorias trabalham no sucesso. Então, a consultoria vai lá, ensina ele, mostra que tipo de nota pode ser apresentado, como essas notas têm que ser montadas, como ela arquiva essas notas, que a burocracia é muito grande, e aí, tendo o sucesso na renúncia fiscal, a consultoria ganha um percentual desse sucesso. Então, é isso que tem dado mais certo que a gente tem visto, mas mesmo assim, nesses últimos 2 anos, foi bem difícil, empresas que arriscaram começar a fazer a Lei do Bem, tirando aquelas que já estavam e tem mais confiança no processo. A Cibele tem uma pergunta. Segundo 2, tá. Alô? Foi. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco mais específica, talvez, para a parte da agência de inovação. Como aluna, eu recebo o newsletter, né, da agência de inovação, as notícias, e eu vi que teve uma pesquisa para, como é que era o nome? Era o diagnóstico da cultura de empreendedorismo da UFSCar. Não sei se já saiu algum resultado ou não, mas eu queria saber quais que seriam as ideias, né, as possíveis ações que a agência de inovação gostaria de tomar em cima dos resultados dessa pesquisa, e se por acaso a agência de inovação faria uma pesquisa também tentando ver, tem muito a ver com a pergunta que o Everton fez, como também que é a cultura de inovação, empreendedorismo por parte dos alunos, como isso é visto em empresas. Eu não sei, a gente não sabe bem, né, como que a empresa encara a gente, se eles querem realmente fazer parcerias, porque realmente às vezes tem um pouco de dificuldade a conversa, né? Eu queria saber isso, se a agência de inovação já tem ideias, né, de possíveis ações em cima desses resultados, e se de repente poderia acontecer algum tipo de consulta para as empresas do mesmo assunto. Obrigada. Obrigado, Cibele, pela pergunta, e agradeço, inclusive, por ter tocado nesse assunto, que eu já vou estender o convite aqui para todos. Diagnóstico da cultura empreendedora, inovação.ufscar.br/cultura empreendedora. De novo, inovação.ufscar.br/cultura empreendedora. É um diagnóstico que a gente quer conhecer qual é a cultura empreendedora
de alunos, professores, pesquisadores da UFSCar. Qual o objetivo de... Ainda não finalizamos, ainda não computamos resultados estatísticos, a gente vai deixar isso até o final de maio. A gente não avisou a universidade ainda, não falem para ninguém, a gente não quer que as pessoas deixem para a última hora, mas chegando um pouco antes do prazo, a gente vai avisar aos últimos dias, tal, para a gente fechar algumas estatísticas. Bom, para que a gente quer usar isso? Para conhecer. Então, tipo de pergunta que a gente faz, ok, você cursou disciplina de empreendedorismo? Não. Por que você não cursou? O seu curso tem, o teu curso incentiva? O que a UFSCar está fazendo para você? Ou o que ela está deixando de fazer para você, para incentivar você a inovar e a empreender? A gente quer com isso justificar políticas, elaborar políticas de incentivo e justificar com dados objetivos. Exemplo, eu posso pegar o quê? Tem um curso aqui da área de biológicas que não tem disciplina de empreendedorismo. Eu tenho aqui um percentual alto de alunos que gostariam de ter uma disciplina de empreendedorismo. Eu posso usar esses dados objetivos e mostrar que, para a coordenação de curso, que isso seria interessante, seria algo viável. Enfim, é um diagnóstico, a ideia é fazer, na verdade, um monitoramento, fazer isso uma vez ao ano. A gente construiu esse formulário com base em um monitoramento que não é bem o mercado, mas que algumas instituições, a CAPES está bancando, por exemplo, um perfil, Universidades Empreendedoras, Prêmio Universidades Empreendedoras, que a UFSCar ficou em 4º lugar, foi o primeiro ano que foi feito. A gente ficou bem em alguns aspectos e ruim em outros. Exemplo, a UFSCar está muito bem em extensão, porque, na verdade, a maioria dos projetos hoje, de pesquisa e inovação, a gente formaliza como projeto de extensão, então a UFSCar subiu bastante em extensão. Não está tão bem em infraestrutura, em incentivo à inovação, parque tecnológico nós não temos. Enfim, nós estamos bem em alguns aspectos e não tão bem em outros aspectos. Esse monitoramento vai nos ajudar a ser mais assertivos, por exemplo, nesse tipo de pesquisa. Eu fiquei devendo para você a questão do mercado. O mercado quer pessoas empreendedoras não somente para montar empresas, mas às vezes para te contratar. Quer dizer, empreendedorismo, né, não é necessariamente sinônimo de você ser um empresário. O empreendedor, ele transforma a sociedade, ele toma iniciativa, seja na sua própria empresa ou seja numa empresa que o contrata. Então, é bastante evidente que o mercado precisa de líderes e empreendedores, pessoas que transformem a sociedade, que peguem conhecimento, peguem avanços tecnológicos e transformem isso em qualidade de vida. Eu não sei se eu fiquei devendo alguma resposta. Eu queria aproveitar já que a Cibele deu essa abertura, para eu falar o link aqui da cultura empreendedora e convidar aqui o Ricardo, o Guilherme e todos os alunos, ex-alunos, pesquisadores que têm uma empresa, que cadastrem também, a gente também abriu um cadastramento de empresas filhas da UFSCar. A gente não tinha até então, a Unicamp faz isso há alguns anos e muito bem, a gente não tem esse controle. Então a gente fez, para que a gente quer isso? A gente quer saber quais são as empresas filhas da UFSCar, que impacto elas estão tendo no mercado, para quê? Para conhecer e para se relacionar com elas. E o link é muito parecido, inovação, UFSCar.br/empresas filhas. Então eu convido vocês e os demais empresários aqui que têm algum vínculo com a UFSCar. O que é uma empresa filha? É uma empresa de um aluno, de um ex-aluno, pesquisador, ex-pesquisador, uma empresa que surgiu alavancada por uma pesquisa da UFSCar, enfim, empresa que tem algum relacionamento com a UFSCar, a gente entende ser uma empresa filha. Bruno. Só aproveitar o tema e fazer uma pergunta, né? Principalmente a pesquisa da Ibiré, que é mais o lado químico, envolve pesquisa mais básica. Só aqui em São Paulo a gente passou por 5 universidades, mais outras 4 fora. E a gente tem uma dificuldade muito grande, uma empresa pequena, uma startup, que não é de dentro da universidade, que é o nosso caso, de conseguir acessar os recursos da universidade. Eu não digo recursos financeiros, né? Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu estive no Instituto de Química, aqui da USP de São Carlos, solicitando, a gente viu um artigo que uma professora tinha, e tinha a ver com o que a gente precisava. Falei, olha, você consegue reproduzir isso, só que com o meu material, para ver se dá certo?
né? Falou, olha, isso aí vai ser uma pesquisa de doutorado de 4 anos, vai consumir não sei quantos mil reais, você tem essa verba? Eu falei, não, eu quero só que você faça um teste da forma como já foi feito. Assim, não conseguimos avançar, a gente não consegue conversar, não existe um instrumento. E aonde a gente conseguiu entrar, ainda assim, de 20% a 30%. Primeiro, você passa 2 anos para conseguir fazer um contrato com a universidade, para fazer um convênio com a universidade, para provar, fazer um projeto, e aí 30% do seu projeto fica dentro da universidade, né, em termos financeiros mesmo, né, fica na burocracia. Então a gente vem tendo outros jeitos de conseguir acessar, principalmente a parte de recurso humano, que é o mais importante que a universidade forma, é o que a gente mais precisa, né? Mais do que os equipamentos, muito mais o conhecimento das pessoas que estão aqui dentro. E é muito difícil a gente acessar, não só do lado tecnológico, mas também porque o professor, o pesquisador que está aqui dentro, que detém a maior experiência, ele não tem nenhum incentivo para receber esse dinheiro, até ele não pode. Chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho 200 mil aqui do investidor anjo, você consegue prestar uma consultoria para mim, eu te dou 50 mil. Ele vai falar, não posso. Não posso, tem que fazer um convênio e esse dinheiro não vai vir para mim. Esse dinheiro vai vir para o laboratório e parte para a universidade. Então, a gente acaba tendo um problema estrutural do que a gente precisa de recursos humanos versus do que eles podem até oferecer para nós. Então, eu queria entender de que forma que a universidade enxerga essa interação, principalmente com pequenas empresas, não com empresas gigantescas que têm verba para fazer um prédio como esse, que é da onde realmente acho que vem a inovação e o incremento no país. Bom, tentando responder, tem vários aspectos a serem respondidos. O primeiro é o acesso, o conhecimento, como você descobre o conhecimento que existe aqui. A gente não tem um instrumento muito bem efetivo e muito bem sistematizado, não. Eu vou citar um exemplo de um instrumento que a gente tem no momento, que chama Somos UFSCar. É um site em que você faz buscas por palavras-chave que você encontra pessoas. Minha área fotovoltaica, você põe isso como palavra-chave, você vai encontrar as pessoas aqui na UFSCar que têm atuado. Isso é efetivo? É o que a gente tem no momento, mas eu concordo com você que não é uma situação ideal. A gente tem em mente trabalhar, várias pessoas têm em mente isso, mas a gente espera conseguir colocar em prática, não nesse ano, acredito que no ano que vem, um projeto para o ano que vem, a gente tem um portal em que a gente tenha nesse portal conhecimentos, inovações, a gente classifique em que grau esse avanço tecnológico está, já está protegido, não está protegido, está licenciado, não está licenciado, mais ou menos como você mencionou na plataforma ITEC, mas algo não de você lançar desafios, mas sim de você lançar avanços tecnológicos, mais para frente um pouco inovações, produtos que já estão no mercado, já estão sendo comercializados e capacidades. Nós precisamos, nós vamos conversar em algum momento. Tem várias plataformas. Inclusive já existe. Essa melhoria do grau que está é a próxima rodada. Muito boa notícia. A gente pode usar a sua plataforma para resolver um dos problemas aqui. Legal. Pegando um outro aspecto, as parcerias. As parcerias, quer dizer, elas são feitas realmente com a instituição. Então, se você quer fazer uma parceria com um pesquisador da UFSCar, você, uma empresa, seja pequena empresa ou seja grande empresa, é uma parceria que precisa ser formalizada realmente com a instituição. E realmente existe um custo administrativo em que parte desse custo, inclusive, a gente é obrigado por lei a ter. Retribuição, exemplo. Um outro exemplo, não necessariamente uma parceria, mas se uma empresa usa aqui um laboratório, por lei a universidade é obrigada a ter uma retribuição à universidade, e é justo. Se esse custo administrativo, se ele é alto ou baixo, quer dizer, não vou aqui julgar, a gente tem um custo administrativo compatível com o valor, digamos assim, do imposto de renda da pessoa física. Esse é o custo administrativo, esse é o custo UFSCar, e que, ao meu ver, está bastante dentro do que a gente vê em outras instituições. Não sei se eu fiquei devendo. Bom, tem uma outra alternativa, quer dizer, de relacionamento. Tem várias alternativas de relacionamento. Essa de parcerias é uma delas.
atendimento a inventor independente. A lei de inovação, o novo marco, ele deixa bastante claro que a universidade pode fazer isso. Ou seja, a agência de inovação tem serviços, por exemplo, de apoio à propriedade intelectual, licenciamento. Ela pode atender um inventor independente. É possível fazer isso. A gente não tem uma regulamentação interna disso, mas nós podemos fazer. Outras formas de relacionamento, quer dizer, o próprio licenciamento, contratos de licenciamento de tecnologias que eventualmente já são protegidas, as parcerias a gente já mencionou. Enfim, existem diversas formas aí de se formalizar um relacionamento que dependem, sim, de atendimento à legislação e depende, em alguns casos, depende, sim, de algum custo. Coisas que, talvez não tenha citado algumas formas, você se parceirar, fazer uma parceria de um modo mais contínuo, de médio a longo prazo, fazer uma parceria com pesquisadores aqui, não necessariamente professores, mas pesquisadores, e você fazer uma parceria com eles e gera uma spin-off com esses pesquisadores que vão dar vazão aí ao conhecimento que eles estão ganhando aqui dentro. Tentei dar uma geral aqui em algumas possibilidades. Se tiver alguma pergunta específica que eu fiquei devendo. Eu acho que, respondendo um pouco o que você falou e comentando um pouco, existem alguns problemas. O que mais incomoda o pesquisador é trabalho duplicado, sabe? E uma coisa que particularmente me incomoda dentro do sistema da UFSCar, que eu acho que é muito bom. A FAI funciona, assim, na minha cabeça, funciona excelentemente bem. Só que, quando você vai mandar uma proposta de interação, você não manda para a FAI. Você tem que mandar para a ProExtensão, que cria um projeto espelho na FAI. Né? Aí o que acontece? Você desenvolve todo o projeto, manda os relatórios, manda tudo. Quando você vai ver, você está inadimplente na ProEx, porque você não mandou o relatório para a ProEx. Mas peraí, você já mandou o relatório para a FAI? Tá certo? Quer dizer, você faz serviço duplicado e não existe assim uma articulação no sentido de minimizar o trabalho, porque pagar os 10%, 15%, que isso daí é tudo escalonado, isso é muito... a UFSCar e a FAI estão de parabéns pelo sistema deles. Se vai ter bolsa, se não vai ter bolsa, se vai ter, né, a taxa de equalização, quer dizer, está tudo muito bem certo, isso funciona muito bem. Quando você aplica no projeto na ProEx, você tem já uma planilha para preencher, que já faz todas as contas certinho, sabe? Funciona, só que o trabalho duplicado, né, é complexo. Então, você vai, por exemplo, você abre um projeto de prestação de serviço, né? De repente, você fala, eu quero por um ano, né? Aí, de repente, você esquece que aquele ano acabou, né? Pronto, o dinheiro que está lá na FAI, você acaba bloqueando, porque você não pode usar mais. Aí você tem que entrar no processo de novo pedindo, sabe? Quer dizer, são coisas que a gente não tem um dia a dia que favoreça esse, sabe? Então, eu acho que uma coisa que é importante, talvez a agência de inovação possa intervir, é facilitar esse trâmite interno da UFSCar. Que não é ruim, sabe? Mas eu acho que é uma tarefa importantíssima para minimizar esses... Quer dizer, eu tenho 4 projetos inadimplentes lá, porque são 4 projetos da Petrobras. Tá certo? Quer dizer, eu não posso mandar o relatório que eu mandei para a Petrobras para a ProEx. Tá? Eles vão falar, preenche então um papelzinho lá, diz o que você fez. Peraí, mas a FAI sabe o que eu fiz, sabe como eu gastei, fez prestação de conta para a ANP. Acho que é uma das piores coisas que existe no mundo. Fazer prestação de contas para a ANP. Aí chega lá e pergunta, o que você fez? Quer dizer, como se fosse para fechar o projeto. Né? Então, chega lá, a FAI já passa essa documentação, sabe? É uma coisa, talvez seja mais fácil. Né? Acho que essa é uma ideia de ajudar, e quando é projeto de prestação de serviço, que cumpre muito aquilo que você falou,
existe a possibilidade de você fazer um projeto que não tem quem vai patrocinar, quer dizer, é de prestação de serviço, e você não sabe quanto você vai receber, você chuta um valor lá, sabe? Então é bem flexível tudo, né? Mas cai de novo naquela burocracia, né? De repente eles querem saber qual é o serviço que você prestou, está tudo lá na FAI. É só, quer dizer, da mesma forma que a FAI, inclusive, tem no site, que é o acesso restrito do coordenador, você tem tudo lá o histórico, quais são os serviços que você prestou, as notas fiscais geradas, quer dizer, para quem gerar um relatório? Já está lá, né? Você entendeu sabe, duplicação de serviço é complicado para a gente. Eu entendi, sim. Eu agradeço, professora, essa pergunta. Eu realmente estou agradecido às perguntas que estão sendo feitas, porque eu estou tendo a oportunidade de expor alguns serviços da agência, apresentar algumas coisas novas. Primeiro, respondendo a sua colocação, o que existe é uma análise de mérito de um ambiente separado de uma gestão administrativa e financeira. A FAI, ela faz a gestão administrativa e financeira do projeto e não faz análise de mérito. A análise de mérito, no caso dos projetos de extensão, é feita em toda uma cadeia, unidade, centro, até chegar na ProEx, etc. Ali é feito, são coisas separadas, e eu concordo que acaba ficando realmente burocrático. Bom, o que a gente aprovou recentemente, uma novidade, que eu acredito que nem tenha sido, não foi assinado ainda. A gente aprovou no Conselho de Inovação, atualmente está na Procuradoria Federal. Assim que a Procuradoria Federal der o ok, vai ser assinado, e aí a gente vai fazer essa divulgação à universidade. A gente criou o conceito de institucionalização de projetos de inovação. A gente tem o conceito de projetos de extensão, e a gente não tinha, e vamos passar agora a ter, a Lei de Inovação, o novo marco, deixa bastante claro algumas vantagens bastante interessantes. E a gente criou esse conceito, aprovamos uma regulamentação e um trâmite. O trâmite é mais simples um pouco, e ele precisa ser mais simples. O trâmite é unidade, agência de inovação, FAI. A comunicação, a centros de comunicação, a PROAD. Mas o trâmite em si, de aprovação, unidade, agência de inovação e FAI para fazer a gestão financeira. É mais simples. E pode até ser mais simples ainda. Em que casos? Em casos em que seja necessário sigilo. Não são todos os projetos de inovação em que isso é necessário. Mas é possível em que algum projeto de inovação seja necessário uma cláusula de sigilo. E nesses casos o projeto vai tramitar com um resumo. Ele vai entrar direto na agência de inovação. A agência de inovação vai dar um atestado, digamos assim, vai tramitar como resumo na unidade e não com o projeto completo. Isso pode simplificar, a intenção é que se simplifique. Não é essa a única intenção e nem a principal, mas é provável que isso simplifique a tramitação. O que isso vai me trazer de vantagens, eu vou citar, por exemplo, a destinação dos royalties. A gente vai conseguir fazer que a FAI faça a gestão dos royalties, que pague diretamente aos inventores e que, através de projetos de inovação, a FAI faça também a gestão dos recursos das unidades, recursos provenientes dos royalties cabíveis às unidades. Essa é uma dificuldade bastante grande que as unidades vêm tendo, muita gente perdendo muito dinheiro. Ano passado, Araras perdeu para quase R$1 milhão, porque não conseguiu gastar, porque tem que mandar esse recurso para a matriz orçamentária da universidade, recursos próprios, e aí chega no teto de recursos próprios e não consegue gastar mais, e o nosso sistema de compras da universidade também não tem sido tão efetivo, a gente não consegue executar 100% do que pede para comprar lá. Então, a gente entende que com esse novo modelo de tramitação de projetos aqui internamente, a gente vai conseguir ser mais efetivo na gestão desses recursos, ser mais ágil, e a gente vai ter uma tramitação um pouco mais ágil também, menos burocrática. Nos cobre isso da gente, porque isso é algo que realmente a gente precisa prover. A gente precisa, na verdade, criar um ambiente que favoreça a inovação e o empreendedorismo, e um ecossistema que favoreça a inovação e o empreendedorismo, e tudo que atrapalha a gente precisa melhorar, nos ajude a melhorar. Quer dizer que esses projetos que hoje em dia vai para a ProEx,
Esses projetos hoje em dia que vão para a ProEx de desenvolvimento não iriam para a inovação? Nem todos os projetos de prestação de serviço não podem ser enquadrados como projeto de inovação. Sim, todo projeto que possa ser enquadrado como um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sim, e a legislação nos dá algumas vantagens em relação a outros tipos de projetos. Eu vou citar um exemplo interessante. A gente paga bolsas de extensão. Isso é bastante questionado juridicamente. Talvez a comunidade nem saiba, mas a gente está em uma investigação, digamos assim, quanto a esse pagamento de bolsas. Bom, a legislação permite que se pague bolsas para incentivo à inovação, mas a legislação não permite que se pague bolsas para a prestação de serviço. Então, é possível que em algum momento essas bolsas de extensão, a gente não consiga mais pagar, em especial se o projeto não for caracterizado com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Um projeto caracterizado com pesquisa, desenvolvimento e inovação, a legislação é muito clara. Estamos juridicamente muito bem defendidos. Bolsas para a prestação de serviço, isso não está bem defendido. Então, nós vamos ter dois caminhos, quer dizer, projeto de extensão, o trâmite usual, e um segundo caminho com uma tramitação um pouco mais simplificada, diferente, que não passa em ProEx, passa unidade, agência de inovação e FAI. Pessoal, temos... Oi? Desculpa. Claro. Temos tempos para mais uma pergunta. Boa tarde. Ao longo do dia, a gente pôde ouvir bastante sobre empreendedorismo no ponto de vista de criar startups, de pegar o conhecimento desenvolvido na academia e levar para a iniciativa privada na forma de startup. Mas tem uma outra forma de carregar esse conhecimento para a iniciativa privada, seria a absorção de doutores, né? Principalmente nas áreas de ciência. E a impressão que eu tenho é que essa absorção de doutores, principalmente na área, por exemplo, de química, é muito baixa. Eu gostaria de perguntar aos senhores da mesa se os senhores concordam com essa minha impressão, se ela é equivocada, e caso ela não seja equivocada, por que é assim? Ela não é equivocada. Estatisticamente, você está super correto. O Brasil é o inverso do que a gente tem no resto do mundo. O mundo todo, países que têm boa... tem tradição e tem, de fato, a inovação como uma prioridade, investem não só muito mais recursos com o Brasil investe, acho que deve ter caído, o próximo é de 1% do PIB, e nações que têm tradição e competência na área de inovação de 2,5% para cima, pegando Israel 4,40%, a China tem evoluído muito isso. E normalmente o que se vê por aí o Brasil é 30% do doutor na empresa, 70% na universidade, né? E no resto do mundo é o contrário, 70% na empresa, 30% na universidade. Bom, aí a gente tem que entender também o nosso contexto. Eu acho que não tem muito doutor sobrando hoje para ir para o mercado de trabalho. E a questão dos centros de inovação também é um ponto que a gente tem que refletir. O Estado de São Paulo, ele tem uma condição privilegiada. Eu acho que aqui a gente tem bons centros, tem grandes centros de inovação. Você pega, por exemplo, a Petrobras, a Vale, a Embraer, emprega muita gente, com cada vez mais qualificados. Algumas, além da qualificação técnica, eles também investem na formação específica deles. A Embraer tem lá o programa de formação deles junto ao ITA, que forma alunos especificamente para trabalhar com desenvolvimento aeronáutico, enfim. Tem algumas ilhas de excelência. Agora, assim, você tem razão, é um mercado muito restrito, né? São poucas empresas que têm essa tradição, que fazem isso de forma efetiva, né? Muito em função do nível de investimento que a gente tem dentro do país em inovação. Agora, como é que a empresa investe em inovação? Como que ela está disposta a investir em inovação? Quando existem questões estruturais, principalmente macroeconômica, em termos de segurança, do investimento, em termos de retorno de investimento, condições
políticas favoráveis. Todo esse contexto turbulento que a gente viveu nos últimos 2, 3 anos, isso prejudicou muito o cenário. Tanto é que o que a gente acaba vendo é o contrário. Em vez de contratar, demitir. A gente vê gestores de inovação, pesquisadores sendo desligados do centro de inovação porque estão diminuindo ou readequando o tipo de investimento que está sendo feito em inovação. Então, tem essa questão histórica, né, do nível de investimento, da disponibilidade de centros com essa vocação de investir fortemente em inovação, mas tem também uma questão estrutural para favorecer que isso aconteça. Agora, a boa oportunidade, e aí a novidade é a coisa boa para todo mundo aqui na sala, cada vez mais essas mesmas grandes empresas estão dispostas a olhar para startups, para empreendedores que possam fazer aquela entrega e desenvolver soluções tecnológicas mais rápido para complementar do que até ela mesma faria, aproveitando toda essa oxigenação que existe no ambiente de startups e empreendedorismo para favorecer o processo de inovação. Então, existe uma oportunidade de você ser um doutor ou um pesquisador ligado ao processo de inovação de uma grande empresa, mas não sendo funcionário dela. E isso não é uma questão de relação, assim, o modo de trabalho vai ser mudado rapidamente do que a gente conhece hoje. Tem tecnologias que vão acabar com muito emprego. Empregos de operações rotineiras, por exemplo, a indústria 4.0 está sendo muito discutida nisso, toda a parte de automação e inteligência artificial, isso vai fazer as empresas automatizarem os processos. Que tipo de emprego que vai continuar sendo muito atrativo e interessante para quem está indo para o mercado? O emprego ligado à resolução de problemas, à criatividade, atividades não rotineiras, que todos aqueles que passam por processo de defender uma tese de doutorado, fazer uma dissertação de mestrado, têm capacidade de se reinventar e atuar nesse sentido. Então, tem o problema de, historicamente, não contratar mestre e doutor, uma questão cultural ou de oportunidade, mas tem também o outro lado, que você pode ser um doutor numa empresa de base tecnológica, trabalhando para uma grande empresa, com vários programas governamentais te estimulando para isso. Tem o programa de startups da BDI, tem o Senai, tem o Sebrae, a própria Embrapi também está incentivando isso. Então, aproveite essas oportunidades e veja qual o problema que você pode resolver para uma grande empresa e vai empreender. Excelente pergunta, assim, do que eu vivi nas empresas, você vê que é um problema estrutural dentro da empresa, né? Aqui no Brasil não existe uma carreira de pesquisador dentro das empresas, existe o gestor. Então, se você quer crescer, quer ter um salário melhor, você vai ter que ter uma equipe, você tem que virar um gerente, um diretor, e assim vai, né? Eles falam muito da carreira em Y, se falava, né? Ou você é um gestor ou você é um pesquisador, né? Por isso que é a carreira em Y. E eu não vi isso dentro das empresas, tá? Chega em um certo momento, você não chega nem perto de um salário de um gerente, por exemplo. Né? Isso é um problema cultural, estrutural nosso, né? E as empresas, mesmo as empresas de fora que vêm para o Brasil, a maioria delas mantém o centro de pesquisa lá fora, né? Então isso também é um outro problema. E as empresas brasileiras que possuem centro de pesquisas são, podemos, sei lá, dá para contar em 2 mãos no máximo, né? As que realmente têm um trabalho sério, né? Embraer aqui foi citado, a própria Natura, eu vi isso lá dentro, tem centro de pesquisa, só que você consegue contar elas, né? Não podia ser assim, né? Tinha que ser muito melhor do que isso. Essa era a nossa expectativa e a realidade não é verdade. E o que eu vejo é que o Brasil, o brasileiro como um todo, tem uma expectativa de retorno imediata. Não sei lá se isso vem da nossa cultura, da agricultura, né? Você plantou ali, você colhe, você ganhou dinheiro e acabou, né? E é assim que funciona. Eu tenho visto, eu tenho uma crítica muito grande à inovação no Brasil, feita principalmente no Brasil, onde a maioria dos recursos, principalmente recursos privados, anjos, né? Quem tem dinheiro está colocando dinheiro em TI. Por que isso? Né? Você põe pouco dinheiro, uma expectativa de ganho rápido e fácil.
Aí você vê a maioria deles quebrando a cara, né? Porque o cara põe pouco dinheiro, perde pouco, para ele está ótimo. Agora, o investimento em empresas de base tecnológica que não são TI é muito mais difícil de acontecer e essa cultura ainda está um pouco longe no Brasil. Dependemos de fomento governamental. Tá? Então, é difícil mesmo, não é fácil. É difícil e nós temos que e não é porque é difícil que a gente vai desistir, né? Mas a maioria da minha turma de engenharia física, eu tenho colega da minha turma de engenharia física, o Thiago é um dos heróis aí que ainda continua tentando batalhar com isso. Eu tenho gente da minha turma que fez PhD na Suécia, veio para o Brasil e está tocando uma factory. Né? Por mais do alto conhecimento que ele tem, a alta qualificação que ele tem, ele chegou aqui, não tinha nada. Ele queria voltar, não tinha nada, ele precisava ganhar dinheiro e entrou numa factory. Tenho vários amigos que é de banco, tenho vários amigos que seguiram carreira e é difícil. Mas eu voltei e quero tentar fomentar e espero que todos nós consigamos, tá? Bom, esse ponto que o Eduardo levantou, acho que está muito ligado à parte mesmo, como foi levantado aqui na mesa, também da cultura do empreendedorismo no Brasil. A gente não tem esse tipo não foi, digamos assim, incentivado ao longo do tempo, e quando a indústria foi implantada em massa aqui, depois nos anos 50, aí um pouco antes, o que se fez foi pegar a indústria que tinha lá fora, trazer aqui dentro para ela prestar o serviço. São poucas as exceções. E, além disso, ainda vem uma cultura que diz que o importado acaba sendo melhor que o nacional. Então, quando você tem a indústria investindo aqui e você tem um produto importado concorrendo com ele, a gente dá preferência para o importado, que parece que é melhor, mesmo que o preço daqui seja mais acessível. E isso faz com que você tenha o produto inovação e não tenha o mercado disponível a comprar, que foi o que o Sérgio falou hoje na apresentação dele. Ou seja, você tem um produto disponível, você teve alguém que inovou, mas você não tem um mercado que absorve. Então, a gente teve vários casos de indústria aí que tinham um produto competitivo, mas foram à falência. Acho que o que foi levantado aqui de geral, que vale a pena a gente destacar, é que nos últimos anos isso vem mudando. Ou seja, foi citado hoje uma grande quantidade de agências dispostas a auxiliar nesse início na inovação, quais são os trâmites, tanto em parceria com a universidade, com as agências de inovação que várias universidades têm, como no caso do PIP, da FAPESP, que aí vem uma agência que investe e utiliza toda a estrutura da FAPESP, que sempre deixa as coisas muito claras, o que deve ser feito. E além de outras formas de se investir, de se criar a empresa, ou se desenvolver o produto para o mercado. Então, acho que a tendência nos próximos anos é a gente modificar esse cenário, que é para voltar mais forte para o desenvolvimento e aplicação do produto desenvolvido no mercado. Bem, para não exceder muito o tempo aqui, a gente está dentro ainda do esperado, eu gostaria de... desculpa, professor. Desde a década de 90 que eu trabalho com empresa de tecnologia, entrei numa incubadora no CEDIM, né? Fiz a minha empresa CC. Eu acho que nós temos que dividir o problema em duas partes. A primeira parte é os prazos da indústria do mercado são completamente diferentes dos prazos da universidade. Quando você coloca um pedido no PIP, o tempo de espera para um retorno, se a pessoa não tiver uma outra fonte de renda, ela desistiu. Quando você tem a liberação de algum recurso do Estado, que o Estado está se esforçando muito para fazer investimento, as organizações não estão preparadas para ter agilidade. Então, assim, seria uma meta muito boa se a Universidade Federal trabalhasse em duas áreas. A primeira, agilidade no processo, para conseguir prazos rápidos de aprovação, facilitar um processo de inovação ou parcial inovação. Caracterizar como uma inovação completa é muito complicado. A segunda coisa é a propriedade intelectual. Porque existe uma briga, FAPESP, federal, isso e aquilo, de quem que é dono do quê.
Então precisa facilitar essas duas coisas. Quem é proprietário do quê, rapidamente, e rapidamente ter uma organização que entrou um recurso, ele seja usado dentro de um prazo razoável. Né? Isso é muito importante. Se isso for feito, você vai ter uma massa crítica. Ok, a minha pergunta é o seguinte: o que as organizações que estão investindo dinheiro estão fazendo para aproximar venture capital desse empreendedor que usou recursos governamentais? Porque pode ser que passe 24 meses, 36 meses, ele morre no caminho. Porque ele desenvolveu um equipamento, um dispositivo, fez uma reação nova, mas o equipamento de produção, se não tiver dinheiro, ninguém vai comprar. Então você precisa de um investidor, você precisa de um capital, um capitalista investindo. Essa aproximação, essa interface eu não vejo sendo feita. É muito importante preparar a pessoa para o estágio seguinte. O Guilherme, né, conseguiu alguém que fizesse isso para ele. Alguém que vá no mercado brigar. Mas isso não é, as pessoas não têm know-how nisso, têm know-how em desenvolver produto. Então teria que ter uma política para conseguir diminuir essa distância, que hoje é praticamente um abismo. Essas agências recebem mais de 100 business plan por dia, de tudo que é, desde uma padaria até uma reação revolucionária. Vai para um sistema de software que se o cara não colocou as palavras certas, ou alguma coisa assim, ou a margem de retorno não é aquela que o fundo quer, por isso que eles vão para a TI, que é maior do que 35%, ou o mercado imobiliário, que todo mundo quebrou a cara também, né? Não vão investir em máquinas, equipamentos, né? Então precisaria ter essa interface sendo trabalhada. Acho que esse é um assunto para ser discutido aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem muita coisa muito embrionária, longe do ideal, e assim, o mercado de venture vai tá beirando, tá engatinhando, mas a gente vê isso avançando rápido. O ecossistema de TI está muito bem suprido. Olha, São Paulo, a quantidade de aceleradora que você tem em São Paulo é impressionante. Eu tenho um slide que não cabe mais, né? Você tem a ACE, tem a Wire, tem várias iniciativas que fazem essa interlocução, mas eminentemente muitas delas estão olhando TI. Existem algumas iniciativas que começam a olhar nichos específicos. Então a Berrini Venture está se especializando em saúde. Em Minas tem o Biolab, não é Biolab, tem uma iniciativa, Biominas, né? A Biominas tem lá o programa de startup voltado à bioeconomia. E aí começa a criar esses vínculos, essas articulações necessárias para que isso um dia venha a acontecer. Mas nós estamos engatinhando, realmente. Tem uma iniciativa que está, inclusive, em curso, que é da BDI, que é a Conexão Startup Indústria. Ali, em tese, existe um recurso do governo para fomentar o empreendedorismo e um pool de investidores para, à medida que aquela startup resolver o desafio, ter um investidor para tracionar. Mas ainda é tudo promessa. Você tem toda a razão, isso caminhamos para isso, mas estamos longe de fazer. O que o Ricardo pensa e acredita muito, tem um potencial enorme nas nossas pós-graduações, nas nossas universidades, e essa questão do acesso, que o Guilherme mencionou aqui, inclusive, é um ponto que a gente tem que se atentar muito. A gente tem que facilitar. Algumas iniciativas já estão acontecendo. Por exemplo, Minas Gerais, lá a UFMG, criou um fundo para investir em ideias dos alunos e dos professores da Federal de Minas. Olha, é uma universidade federal, antes desse marco legal que a gente tem aplicado, né, a nova lei, a 243, que já tem um fundo para olhar as ideias dos alunos e dos professores da universidade, né? Então, é uma iniciativa pioneira que acontece já em Cambridge, né, no Reino Unido. Então, é um modelo que funciona muito bem lá. Essa triangulação, startup, universidade, grande empresa, já tem alguns exemplos de caminho de sucesso. E o investidor está sempre ali olhando para facilitar esse processo.
Apenas rapidamente, eu concordo plenamente, a gente precisa se aproximar do capital de risco. Iniciativas governamentais, nós temos incipientes, quer dizer, nós temos os Seed Forums e os Venture Forums da FINEP, 2 vezes por ano, quer dizer, que eles servem exatamente para tentar aproximar empreendimentos tecnológicos de capital de risco. Temos algumas outras iniciativas, mas realmente a cultura é incipiente. Aqui, na semana passada, a gente promoveu, juntamente com o NIT Materiais, um evento que a gente trouxe o Anjos do Brasil, a gente trouxe o representante de um fundo, não me lembro o nome, não estive presente, mas a agência esteve lá apoiando. E a gente está ciente, está querendo a aproximação para um conhecimento mais. Os fundos de investimento também sentem falta disso. Eu concordo que na área de TI, acredito que o TI que vocês falam, quer dizer, são projetos com grau de inovação mais baixo, ou seja, aplicativos, coisas com investimento mais baixo. Mas tem TI hard também, TI que você precisa de investimento. Por um lado, é mais barato e mais rápido, mas por um lado, a proteção é menor. Então, existem fundos com diferentes perfis. Tem fundos que têm um perfil em que exige uma proteção menor, com um resultado mais rápido, mas tem fundos com perfil de investimento de mais longo prazo, com risco tecnológico maior, mas que requer também uma proteção maior, que exigem também uma proteção maior. Então, existem fundos com diferentes perfis. E a gente está querendo realmente fazer essa aproximação. Uma das iniciativas que a gente está, uma coisa simples, que há muito tempo a gente discute aqui internamente, é fazer um desafio na UFSCar de empreendedorismo, em que a gente traga como mentores e como jurados representantes de fundos de investimento. É uma coisa, não só de fundos de investimento, do mercado, empresários, quer dizer, vou começar convidando vocês aqui, empresários, para nos ajudar nesse sentido, com mentorias externas, mas é um modo de a gente aproximar nossos projetos aqui de projeto do capital de risco. É um namoro que eu acho que a gente está muito fraco e a gente realmente precisa se aproximar. Bem, só para finalizar então, gostaria de agradecer a presença do Roberto, Guilherme e do Ricardo aqui. Muito obrigado por ter comparecido e ter ido nessa última hora e meia aqui as discussões. Gostaria também de agradecer a presença de todos e pelas perguntas feitas, pelas discussões levantadas. Muito obrigado, gente.